Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da quarta e última temporada da série A Mensagem de Fátima. Depois de termos refletido sobre o Papa Paulo VI, hoje vamos falar do Papa João Paulo II, esta figura emblemática que marcou a história da humanidade neste último século. Neste episódio, procuraremos compreender o percurso humano e espiritual de João Paulo II, o contexto histórico do seu pontificado e a forma como foi marcada pela confiança na proteção de Nossa Senhora de Fátima, especialmente após o atentado de 13 de maio de 1981. Preparem-se para uma viagem pela história, pela fé e pelo testemunho de vida do Papa João Paulo II, conhecendo os seus desafios, o seu legado e a forma como ajudou a aprofundar a compreensão da mensagem de Fátima para a Igreja e para a humanidade. Neste segundo episódio, permanecemos no contexto espiritual e histórico do Santuário de Fátima, lugar onde a mensagem continua a ser acolhida como um apelo à oração, à paz e à esperança. E é neste espaço que vamos hoje recordar a vida e a espiritualidade do Papa João Paulo II. Figura profundamente marcada pela confiança na proteção de Nossa Senhora de Fátima e pelo significado espiritual deste lugar na sua vida. Mais do que um cenário histórico, Fátima é um espaço de encontro entre a fé, a memória e a atualidade da mensagem cristã. E é a partir desta herança espiritual que refletiremos sobre o pontificado de João Paulo II, procurando compreender o sentido do seu testemunho para a Igreja e para o mundo de hoje. O Papa João Paulo II, nascido Karol Wojtyła, 18 de maio de 1920, em Wadowice, na Polônia, onde cresceu num contexto marcado pelas dificuldades da Segunda Guerra Mundial. Estudou filosofia e durante a ocupação nazi trabalhou como operário numa pedreira e numa fábrica química. Em 1942, ingressou no seminário clandestino de Cracóvia e foi ordenado sacerdote a 1 de novembro de 1946. Foi nomeado bispo auxiliar da Cracóvia em 1958 e recebeu a ordenação episcopal a 28 de setembro desse mesmo ano. Foi nomeado bispo auxiliar de Cracóvia em 1958 e recebeu a ordenação episcopal a 28 de setembro desse mesmo ano. Adotou como lema episcopal a expressão mariana Totus Tuus, inspirada na espiritualidade de São Luís Maria Grignon de Montfort. Participou ativamente no Concílio Vaticano II, primeiro como bispo auxiliar e depois como arcebispo de Cracóvia, sendo criado cardeal pelo Papa Paulo VI em 1967. Foi eleito Papa 16 de outubro de 1978, tornando-se o primeiro pontífice eslavo na história e o primeiro não italiano em quase 5 séculos. Destacou-se pela forte capacidade comunicativa, pelo estilo pastoral próximo das pessoas e por uma intensa atividade apostólica, realizando inúmeras viagens pelo mundo para anunciar o Evangelho e defender a dignidade humana. O seu pontificado ficou marcado pela defesa dos direitos humanos, da liberdade religiosa e pela promoção da paz. O seu contributo foi também reconhecido no contexto histórico das transformações políticas na Europa, nomeadamente nos acontecimentos que conduziram à queda do Muro de Berlim em 1989. Em 1981, foi vítima de um atentado ocorrido a 13 de maio. Nos últimos anos do pontificado, dedicou especial atenção ao grande jubileu do ano 2000, que incluiu o emblemático Dia do Perdão, celebrado a 12 de março. Mas o que podemos aprender com o Papa João Paulo II? Recentemente ouvi da parte de uma freira dizer o seguinte, que a melhor forma de nós compreendermos e estar no mundo é através dos olhos dos santos e através dos olhos dos poetas. E São João Paulo II, não tenhamos dúvida, que foi um homem que nós podemos, através dos seus olhos, aceitar os desafios dos nossos tempos, mas ao mesmo tempo numa atitude de conversão interior, perceber que Deus, no tempo concreto, pede de nós mais audácia, pede de nós maior intervenção, até social, se nós quisermos. Porque olhando um pouco para a vida de São João Paulo II, nós compreendemos que
desde a sua infância, a sua juventude, depois o seu próprio santificado e toda a sua formação, dá-nos aqui exemplo de como nós, diante de um tempo desafiante, podemos sempre dar a volta através do amor, através de uma fé sólida, mas de uma vida espiritual assente em Cristo, que é o nosso Salvador, e como Ele muito bem fez, numa relação muito próxima também com Maria. E vale a pena realçar aqui alguns momentos da vida dele, concretamente. Viveu num período em que o comunismo, o nazismo, período de guerra conturbados da nossa história, e ele venceu o comunismo, não é? Sendo testemunha do amor de Deus. E nesse sentido, contra as ideologias que nós estamos a viver, ele nos ensina que é enraizados em Cristo que nós podemos vencer. E não haja dúvida que o seu pronunciamento, quando foi eleito como Papa, nos ajuda a perceber que é necessário, como ele repetiu muitas vezes, não tenhas medo. Abri, espalancai a porta a Cristo. Portanto, esta atitude interior de não ter medo é muito atual no nosso tempo. Tempos conturbados com guerra, tempos marcados por individualismo. Então, este convite de São João Paulo II é atual e também referenciar que na própria Bíblia esta expressão aparece 365 vezes. É um sinal profético de que todos os dias, às vezes, estamos assolados por um medo ou por um sentimento de desistir. Então temos que lembrar, e nesse sentido São João Paulo II nos ensina, não ter medo, vai para frente, que Cristo está consigo. Portanto, do seu pontificado e da sua vida, sem dúvida, tiramos também este grande testemunho que nos inspira muito e, sem dúvida, o fim da sua vida. Muito frágil, mas sempre aí dando o seu testemunho. E conhecemos João Paulo II, um homem com um grande potencial, jovem Papa, e até as últimas, quando já não podia andar, meio trêmulo, mas sempre aí por Cristo. Portanto, podemos também ver como a nossa vida ela é marcada por este momento, por esta vitalidade, mas também lidando com as doenças quando ela chegar, lidando com a fragilidade física. Nesse sentido, São João Paulo II nos inspira muito hoje e é um grande profeta. De que forma o lema Totus Tuus de João Paulo II e o M mariano, presente no seu brasão, exprimem a sua espiritualidade e o sentido teológico da entrega a Maria? Vale a pena referenciar que eu tive a graça de conhecer o tratado que João Paulo II usou durante a sua vida. Era eu estudante em Roma e na altura foi feito, salvo erro, em 2010, 2011, quando dos 5 anos do passamento da sua vida, foi feito uma exposição sobre a sua vida. E o que lá estava era nada mais, nada menos do que o tratado que ele utilizava. Volta e meia eu digo que ele, brincando, que maltratava o tratado, ou seja, estava sublinhado, via-se ainda resquícios da cal, porque ele, enquanto trabalhador na fábrica, usou muitas vezes, e foi aí onde São João Paulo II se inspirou para tirar o moto principal do seu pontificado, Totus Tuus, ou seja, todo teu, Mãe, todo teu, Jesus. E fez do tratado não só um livro, como depois vai realçar mais tarde um testemunho de André Froissart, jornalista francês que entrevistou, e o Papa João Paulo, quando deu esta entrevista, dizia precisamente isto: não basta ler uma vez o tratado, é preciso ler, é preciso reler, é preciso meditar. E, portanto, foi um livro que o acompanhou e fez do seu pontificado, lembrando o M, juntamente à cruz de Maria, que, como nós sabemos, estava junto da cruz do seu filho. E também é um indicativo que, para ser verdadeiro discípulo de Jesus, nós temos que acolher Maria como mãe. Nós temos que aceitá-la.
porque ela depois vai nos ensinar o verdadeiro caminho para chegarmos até o seu filho. E referenciar mais uma vez que nessa entrevista, nesse testemunho de André Forsart, São João Paulo II dizia que foi através do tratado da verdadeira devoção, do totus tuus, desta entrega, que ele percebeu que, até porque tinha passado por uma crise, se Maria ou uma relação devocional com Maria não seria uma forma de nos distanciar mais de Jesus. Mas, na verdade, com a leitura do tratado, ele provou o contrário. Portanto, com São João Paulo II, e teologicamente falando, Cristo está ao centro, não é? É Jesus por meio de Maria, e é ela que nos vai conduzindo, então, neste caminho com Maria, que estou no caminho mais curto, mais fácil, mais perfeito, e neste caminho também muito mais belo com a nossa Mãe. Como o Santo Padre interpretou o atentado de 13 de maio de 1981 à luz da mensagem de Fátima e da ação providente de Deus? Vale a pena referenciar que na própria mensagem de Fátima, a própria mensagem de Fátima faz referência a um bispo vestido de branco. E esse bispo vestido de branco que vai andando entre pessoas que sofrem e ao mesmo tempo, e a um certo momento, é atingido por flecha, por balas. E quando isto aconteceu, portanto, em 1981, mais concretamente no dia 13, portanto, estamos agora a fazer 45 anos deste atentado, São João Paulo II lembrou. E cada vez mais que ele estava no hospital, foi relembrando e viu que esta mensagem de Fátima também atualizava-se na sua própria vida. E vale a pena referenciar que ele, a um certo momento, disse que a bala dirigiu-se, mas foi a mão de Nossa Senhora que guiou. Alguém disparou a bala, mas foi a Nossa Senhora que, de certa forma, fez tudo, e ele reconhece que Nossa Senhora o salvou, Nossa Senhora o salvou daquele atentado. Então, aqui ele viu muito a mão de Nossa Senhora presente. E o facto de ter, e ele diz que não é uma mera coincidência, porque ele, quando chega no aeroporto, ou quando chega a Lisboa, em 82, um ano depois, ele diz precisamente isto, que foi graças a Maria, foi graças a Nossa Senhora por ter sido naquele dia que foi salvo. Portanto, vemos aqui esta relação entre São João Paulo II, porque até o próprio homem que tentou contra a sua vida, disse que tinha tudo. Quando foi visitá-lo, tinha tudo, aquela bala, a forma como ele disparou, tinha tudo para ele morrer. E foi, sem dúvida, a mão de Nossa Senhora de Fátima. E, a partir daqui, São João Paulo II faz toda uma releitura da mensagem de Fátima. E ele diz mesmo isto, que aquela mensagem também era para ele. Qual foi o significado espiritual e eclesial da consagração ao Imaculado Coração de Maria realizada por João Paulo II no Santuário de Fátima? Toda a consagração tem como objetivo, nesse sentido, seja espiritual, seja eclesiástico, de colocar Maria, que caminha conosco na história, que nos ensina como nós devemos confiar ao seu Filho, consagrando a Nossa Senhora ao mundo, e sobretudo também aqui até a própria Rússia. Nós vimos que a presença de Maria, e é isso que nós podemos, do ponto de vista espiritual, aprender, é que Maria está conosco e devemos invocá-la sempre. Maria não ficou simplesmente nas bodas de Caná. Ela atualiza o seu mistério enquanto Mãe do Salvador, aquela que intercede, aquela que percebe quando falta vinho no mundo,
Então, nesse sentido, esta figura maternal de Maria vem ao nosso encontro através de uma mensagem concreta, através de uma aparição concreta. Portanto, a Mariofania tem como objetivo também nos ajudar nesta nossa relação com Jesus. E depois, eclesiasticamente, foi uma forma da Igreja unida, e vale a pena pensar o próprio documento da Igreja Lumen Gentium, que termina com Maria, aquela mãe que caminha. Maria, como dizia São Luís Maria Grão de Montfort, é rainha dos corações. E faz todo sentido, enquanto Igreja, nós caminharmos com Maria. Eu pessoalmente gosto muito de uma música muito interessante, que por sinal fala-nos deste papel de Maria, que caminha conosco na Igreja. Portanto, diz que para nós sermos verdadeiros discípulos, como Igreja, temos que acolher esta mãe para nos acompanhar. De que modo integrou os apelos de Fátima no seu ensinamento e na sua missão pastoral? Vale a pena dizer também que os apelos de Fátima concentram-se muito na oração, concentra-se na conversão, na penitência, na reparação. E João Paulo percebeu que a partir daqui, seja pela oração do Rosário, e ele escreveu sobre Maria, seja em vários documentos, muito inspirados também na própria sua vida e na sua experiência com Fátima, São João Paulo II aqui aponta-nos que o Rosário, por exemplo, é um meio eficaz para a renovação das nossas almas. Que quanto mais contemplamos Jesus através dos olhos de Maria, mais nós seremos sujeitos, seremos missionários da paz. Porque Nossa Senhora, ao pedir aqui, durante as 6 vezes que apareceu em Fátima, rezai o terço e pedindo concretamente pela paz no mundo, São João Paulo foi um grande arauto da paz. As intervenções que ele teve em vários momentos, não é? Vemos que, nesse sentido, São João Paulo II, através da mensagem de Fátima, atualizou o seu pontificado. E lembro-me agora que até na dimensão da evangelização da Igreja, Fátima inspirou São João Paulo II, porque uma Igreja só é missionária, só consegue evangelizar quando também tem Maria e, sobretudo, quando passa ela própria por um processo de conversão, um processo de penitência, um processo de reparação. Por outras palavras, recordando um pouco aqui o Papa Paulo VI, que esteve em Fátima, quando disse: homens, sedem homens, certamente, passa muito também por aqui, vendo esta missão de São João Paulo II, que chamou-nos então, através da espiritualidade de Fátima, a oração do terço, a paz no mundo e, sem dúvida, a evangelização. De que forma o testemunho de João Paulo II em Fátima aprofunda a compreensão do papel de Maria na vida da Igreja e na história da salvação? São João Paulo II esteve cá 3 vezes em Fátima, e a última vez já bastante debilitado, e volto a dizer que evangelizou muito desta forma. E eu acredito que aqui o papel de Fátima, através destas suas visitas, acabou por ter um outro sentido. É o Papa que mais visitou Fátima, é o Papa que, de certa forma, permitam-me dizer isto, levou Fátima para o mundo. A mensagem de Fátima hoje é conhecida, sem dúvida, por vontade de Deus, mas muito porque houve esta relação da própria mensagem com a história do Papa em si, do Papa João Paulo II. Faleceu a 2 de abril de 2005, após prolongada doença, sendo posteriormente proclamado beato a 1 de maio de 2011 pelo Papa Bento XVI. A 27 de abril de 2014 foi canonizado pelo Papa Francisco. O Papa João Paulo II, ou São João Paulo II, ficou conhecido como um dos pontífices mais marcantes do século XX. O seu pontificado destacou-se pelo contato direto com os fiéis.
traduzido num intenso programa de viagens apostólicas e na aposta na evangelização dos jovens. Foi precisamente neste contexto que instituiu a Jornada Mundial da Juventude em 1985, valorizando os jovens como protagonistas da Igreja e promovendo grandes encontros de fé, esperança e compromisso cristão. A ligação de João Paulo II ao Santuário de Fátima foi particularmente profunda e marcada por um significado espiritual forte. O atentado de 13 de maio de 1981 foi interpretado pelo próprio Papa como um acontecimento ligado à proteção maternal de Nossa Senhora de Fátima, tendo posteriormente oferecido a bala que o atingiu ao santuário como sinal de gratidão e consagração. Realizou 3 peregrinações a Fátima, nas quais confiou a Igreja e o mundo ao Imaculado Coração de Maria, sublinhando a mensagem de Fátima como apelo à conversão, à oração e à paz entre os povos. O pontífice valorizou Fátima como um espaço espiritual de esperança para a humanidade, relacionando a sua mensagem com os desafios do século XX e com a necessidade de reconciliação entre as nações. O testemunho de João Paulo II em Fátima reforçou a dimensão universal do santuário, apresentando não apenas como lugar de devoção mariana, mas também como símbolo da intercessão pela paz, da confiança na providência divina e da responsabilidade espiritual da Igreja no mundo. Hoje, porém, ficamos com 4 lições essenciais do pontificado de Papa São João Paulo II, que continuam particularmente atuais. 1. A centralidade da dignidade da pessoa humana. João Paulo II colocou a pessoa no centro do seu magistério. Recordou ao mundo que nenhuma ideologia, sistema político ou modelo econômico pode estar acima da dignidade do ser humano criado à imagem de Deus. 2. A coragem da fé em tempos de mudança. A sua firmeza espiritual e moral contribuíram para renovar a esperança de povos inteiros, mostrando que a fé pode ser força transformadora da história. 3. O protagonismo dos jovens na Igreja. Com a criação da JMJ, revelou uma visão profética, confiar nos jovens e chamá-los para uma fé exigente e comprometida. Ensinou que os jovens não são apenas o futuro da Igreja, mas o seu presente vivo e ativo. 4. A confiança filial em Maria e o apelo à oração. A sua espiritualidade mariana recorda-nos que a vida cristã se sustenta na oração e na entrega confiante a Deus. Para João Paulo II, a renovação do mundo começa no coração convertido e na confiança na providência divina. Estas 4 linhas, dignidade humana, coragem da fé, protagonismo dos jovens e confiança em Deus e Maria, sintetizam um pontificado que continua a inspirar a Igreja e o mundo. Recordo que os episódios dessa temporada são transmitidos no primeiro sábado de cada mês, com repetição no dia 13. No próximo episódio, iremos refletir a vida e o pontificado do Papa Bento XVI, um Papa teólogo profundamente enraizado na fé, também ele ligado à espiritualidade de Fátima, onde sublinhou a atualidade de Fátima para a Igreja do mundo do nosso tempo. Até o próximo episódio, onde contamos com você para aprofundar a nossa fé, de Fátima para o seu coração. Até o próximo episódio.